Olá pessoal, eu sou a Andreina Maia, sou no segundo período de odontologia e hoje eu vou falar um pouco sobre hipersensibilidade. A hipersensibilidade é um termo usado quando uma resposta imune resulta em reações exageradas ou inapropriadas, e elas podem ser danosas ao organismo. As manifestações clínicas dessas reações são típicas de um determinado indivíduo e ocorrem após contato com um antígeno específico contra o qual ele é hipersensível. O primeiro contato do indivíduo com o antígeno o sensibiliza e os contatos subsequentes produzem uma resposta alérgica. As reações de hipersensibilidade podem ser divididas em 4 tipos principais: os tipos 1, 2, 3 e 4. Os tipos 1, 2 e 3 eles são mediados por anticorpos, ao passo que o tipo 4 é mediado por células. As reações do tipo 1 são mediadas por IgE e as reações do tipo 2 e 3 elas são mediadas por IgG. Então, eu vou falar um pouco resumidamente aqui dos tipos 1 e 2 de hipersensibilidade. O tipo 1, ele é mediado por anticorpos, então o antígeno induz anticorpos IgE que se ligam a mastócitos e basófilos. Em uma nova exposição ao antígeno, ele estabelece uma ligação cruzada com a IgE ligada às células, o que causa degranulação e liberação de mediadores, por exemplo, a histamina. Então, uma reação de hipersensibilidade imediata ocorre quando o antígeno se liga à IgE na superfície de um mastócito, seguido pela consequente liberação de diversos mediadores. A fase tardia da inflamação mediada por IgE, ela ocorre 6 horas após a exposição ao antígeno, e é devido à ação de mediadores que são sintetizados após a degranulação celular. Os antígenos envolvidos nas reações de hipersensibilidade são geralmente substâncias como pólen, pelos de animais, alimentos e fármacos. A manifestação clínica que ocorrerá depende principalmente da rota de entrada do antígeno e da localização dos mastócitos que carregam a IgE específica para o antígeno. A forma mais grave que a gente conhece de hipersensibilidade do tipo 1 é a anafilaxia sistêmica, na qual há uma broncoconstrição grave e hipotensão, que é um choque, que podem ser potencialmente fatais. As causas mais comuns da anafilaxia são alimentos como amendoim e crustáceos, veneno de abelhas e fármacos, como a penicilina. Em relação aos mediadores, a gente não tem um único responsável por todas as manifestações, mas a gente pode citar aqui alguns: a histamina, a serotonina e a prostaglandina, que são os mais comuns, né? Os que aparecem mais. A gente também tem os distúrbios atópicos, como rinite, conjuntivite, asma e urticária, que são reações de hipersensibilidade imediata que apresentam uma forte predisposição familiar e que estão associadas a altos níveis de IgE. Diversos processos parecem estar associados à atopia, por exemplo, falha na regulação dos níveis de células, aumento na aquisição e apresentação de antígenos ambientais e hiperreatividade dos órgãos-alvo. Os sintomas desses distúrbios atópicos são induzidos pela exposição a antígenos específicos. Esses antígenos, eles são em geral encontrados no ambiente. E como a gente falou, pólen, plantas, a gente também tem pelos de animais, alimentos. Então essa exposição, ela, quando uma exposição feita a indivíduos não atópicos, ela não gera uma reação alérgica. A hipersensibilidade a fármacos é quando a pessoa ela tem, né, uma reação alérgica a esses fármacos. Então, particularmente em relação a agentes antimicrobianos, como a penicilina. Em geral, não é o fármaco intacto que induz a formação de anticorpos. Em vez disso, os anticorpos são induzidos por produtos metabólicos do medicamento, que funcionam como um apiteno e ligam-se a proteínas do corpo. O anticorpo resultante pode reagir com o apiteno ou com o fármaco intacto, originando hipersensibilidade do tipo 1. Quando reexpostos ao fármaco, quando então eles são expostos, né, novamente ao fármaco, os indivíduos podem exibir erupções cutâneas, febre ou anafilaxia local ou sistêmica, de gravidade variada. A dessensibilização ela pode prevenir a anafilaxia sistêmica. Então, intensas manifestações anafiláticas ocorrem quando grandes quantidades de mediadores são subitamente liberadas com resultado de uma dose massiva de antígenos
que se combinam abruptamente com IgE em muitos mastócitos. Essa é a anafilaxia sistêmica, que é potencialmente fatal. A dessensibilização, ela tem dois tipos. A dessensibilização aguda, que envolve a administração de quantidades muito pequenas de antígenos em intervalos de 15 minutos, e a dessensibilização crônica, que envolve a administração semanal em longo prazo do antígeno contra o qual uma pessoa é hipersensível. A gente também tem um tratamento, Tratamentos de reações anafiláticas, que inclui o uso de fármacos que afetam a reação dos mediadores que mantêm a função das vias aéreas e que fornecem suporte às funções respiratórias e cardíacas. Então, os fármacos, eles podem se ligar às proteínas na superfície das hemácias e iniciar a formação de anticorpos. Esses anticorpos autoimunes, IgG, interagem com a superfície celular das hemácias, o que resulta em hemólise. Agora eu vou falar um pouquinho da hipersensibilidade do tipo 2, que é a citotóxica. A do tipo 1 é imediata, E essa aqui do tipo 2 é a citotóxica. A hipersensibilidade citotóxica, ela ocorre quando o anticorpo direcionado a antígenos da membrana celular ativa o complemento. Isso gera o complexo de ataque à membrana, que danifica a membrana celular. O anticorpo IgG ou IgM liga-se ao antígeno por meio de sua porção Fab e funciona como uma ponte para o complemento por meio de sua região Fc. Como resultado, acontece a lise mediada pelo complemento observada nas anemias hemolíticas, nas reações de transfusão associadas ao sistema ABO ou na doença hemolítica associada ao RH. Além da lise, a ativação do complemento atrai fagócitos ao local com consequente liberação de enzimas que danificam as membranas celulares. Então, fármacos como penicilina e quinidina podem ligar-se às proteínas na superfície das hemácias e iniciar a formação de anticorpos. Esses anticorpos, eles são autoimunes, que são os IgG. Eles interagem com a superfície celular das hemácias, o que resulta em hemólise. O teste antiglobulínico direto é em geral positivo nesses casos. Alguns fármacos podem se ligar a plaquetas e induzir autoanticorpos que lisam essas plaquetas, produzindo trombocitopenia e, consequentemente, tendência a sangramentos. Então, como resultado, doenças com manifestações semelhantes ao lúpus podem ocorrer. Certas infecções podem induzir autoanticorpos que reagem cruzadamente com antígenos de hemácias, o que resulta em anemia hemolítica. Oi, meu nome é Maria Elisa e eu vou apresentar sobre hipersensibilidade do tipo 3 e do tipo 4. A hipersensibilidade do tipo 3 é a hipersensibilidade por imunocomplexo, onde esse tipo de hipersensibilidade ela acontece quando o complexo antígeno de corpos provoca uma reação inflamatória nos tecidos. Geralmente são removidos pelo sistema retículo endotelial, mas às vezes persistem e ficam depositados nos tecidos, o que provoca distúrbios graves. Sempre que esses imunocomplexos são depositados, eles ativam o sistema de complemento, onde as células polimorfonucleares são atraídas para o local, o que faz com que aconteça inflamação e a lesão no tecido. Duas reações de hipersensibilidade do tipo 2 são as reações de Arthus e a doença do soro, onde a reação de Arthus se trata de uma inflamação causada por antígenos, anticorpos e complementos que são depositados nas paredes do vaso. Faz com que ocorra a infiltração celular por células polimorfonucleares e a agregação plaquetária intravascular, que pode levar à oclusão vascular e à necrose. Já a doença do soro, que ao contrário da reação de Arthus, que é uma inflamação localizada, essa é uma resposta inflamatória sistêmica e ela possui a presença de imunocomplexos depositados em muitas áreas do corpo. Alguns exemplos de doenças causadas por imunocomplexos são a glomerulonefrite, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. A glomerulonefrite
acontece algumas semanas após a infecção por Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A na pele, e normalmente os níveis de complexo são baixos. A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica e inflamatória que afeta as articulações e é geralmente observada em mulheres mais jovens. Além das articulações, ela também pode envolver órgãos como pulmões e o pericárdio. E por fim, a lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica inflamatória, como a artrite reumatoide, só que afeta diversos órgãos, principalmente a pele da face e articulações e os rins. Já o tipo 4 é a hipersensibilidade tardia, que é mediada por células. Esse tipo de hipersensibilidade tardia ocorre em função dos linfócitos T, não dos anticorpos, e ela pode ser transferida por células T imunologicamente ativas, e não pelo soro. Possui resposta tardia após o contato com o antígeno e frequentemente dura muitos dias. Algumas reações de hipersensibilidade tardia realmente importantes são a hipersensibilidade de contato, hipersensibilidade de tipo tuberculina, o eritema multiforme, a síndrome de Stevens-Johnson e a necrose epidêmica tóxica. A hipersensibilidade de contato acontece após sensibilidade por compostos químicos simples, materiais oriundos de plantas, fármacos aplicados quimicamente, alguns cosméticos, sabões e outras substâncias. Essa reação acontece devido a pequenas moléculas funcionando como reptenos penetrarem na pele, ligando-se a proteínas corporais. A hipersensibilidade do tipo tuberculina acontece em muitas doenças infecciosas e tem sido utilizado no auxílio para o diagnóstico. Já o eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrose tóxica são doenças cutâneas ligadas principalmente pelo ataque de células T citotóxicas sobre as células da pele. Os gatilhos mais comuns são as herpes vírus, simples 1, e uma variedade de fármacos, incluindo sulfamidas e penicilinas. O eritema multiforme, este é caracterizado pela presença de relativamente poucas lesões, localizadas na pele e geralmente envolvendo as extremidades. A síndrome de Stevens-Johnson já apresenta lesões bolhosas mais extensas, frequentemente na face e no tronco, com lesões significativas nas membranas mucosas. E por fim, a necrose epidêmica tóxica, que é uma doença que apresenta risco de vida, sendo recomendado o tratamento e imunidade a pessoas queimadas. Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu vou fazer uma introdução sobre tolerância imunológica. Para começar, o que é a tolerância imunológica? Essa tolerância imunológica é a capacidade do organismo de conhecer determinados antígenos e não reagir a ele, fazendo acontecer uma exposição ao antígeno e, através dessa exposição, acontecer a tolerância imunológica. Apesar da tolerância mais importante ser que não há uma reação a antígenos próprios, existem também o estímulo de tolerância a antígenos não próprios. Quando acontece esse estímulo, essa indução à tolerância, é denominado tolerógenos. Sua importância. O objetivo da tolerância imunológica é manter a homeostasia, o equilíbrio do sistema imunológico. As células que regulam a tolerância são os linfócitos T reguladores, mas também tem outros mecanismos que ajudam a manter esse equilíbrio. Por exemplo, a seleção negativa do timo e a inativação periférica. Características imunológicas da tolerância.
A tolerância é um processo ativo em resposta a um antígeno. Essa tolerância pode se apresentar em células T, em células B ou nas duas. E isso acontece também na memória imunológica. A tolerância que acontece ao nível de células T, elas duram mais que a tolerância que acontece em nível de células B. A tolerância em células T precisa de menos tolerógenos do que a tolerância em células B. A manutenção da tolerância imunológica precisa de uma persistência do antígeno. A tolerância pode ser rompida de forma natural ou de forma artificial. Na forma natural, ela acontece através de doenças autoimunes. Já na forma artificial, ela acontece através de tratamentos químicos. Eu sou a Larissa, eu vou dar continuidade sobre a tolerância imunológica. Eu vou falar sobre os tipos de tolerância e, para isso, a gente precisa frisar que os linfócitos T e B vão participar ativamente desse mecanismo, né? E existem dois tipos de tolerância. A central, que é nos órgãos linfonóides primários, e elas são muito importantes para evitar a autorreatividade ou a energia. A energia seria a falta de resposta do reconhecimento dos antígenos próprios. E tem também a tolerância periférica, que são nos linfonodes secundários. Eu vou falar primeiro da tolerância dos linfócitos T, que é importante para prevenir a resposta imune aos antígenos proteicos. A tolerância central desses linfócitos T, né, ela vai acontecer no timo, que é um linfonoide primário, e ela vai acontecer também durante o desenvolvimento fetal e um pouco após o nascimento. São células T maduras que irão reconhecer os antígenos próprios e vão sofrer deleção clonal através da apoptose, né? Essa deleção clonal ela é uma seleção negativa em que qualquer distúrbio desse processo pode causar uma doença autoimune, que é bastante prejudicial para o organismo, né? E é importante também para assegurar a tolerância para o antígeno próprio. Agora, a tolerância periférica dos linfócitos T vai acontecer com os linfócitos T já maduros nos linfonodes secundários. Essas são células que entram na circulação e, ao reconhecer um antígeno próprio nas periferias, ficam incapazes de responder. Esse mecanismo pode estar envolvido também com tolerância aos antígenos de corpo estranho. Essa incapacidade de resposta dos linfócitos T se dá por deleção clonal, que, como já foi dito, acontece por um processo de apoptose, anergia clonal, que é a falta de resposta diante ao antígeno, e regulação, né, em que algumas respostas imunes são inibidas por células capazes de bloquear a ativação dos linfócitos T. E também outro fator que vai fazer com que os linfócitos T ficam incapazes de responder vai ser a ignorância clonal, que consiste na incapacidade dos linfócitos T em reconhecer antígenos sem que se tornem anérgicos. Agora eu vou falar sobre a tolerância dos linfócitos B, que é importante para manter a não resposta aos antígenos próprios, time independentes. Inicialmente, eu vou falar sobre a tolerância central dos linfócitos B. Os linfócitos B imaturos, vai estar na medula, né, que são eliminados ou mudam sua especificidade. Semelhante ao que acontece na célula T, o que vai determinar se os linfócitos B serão eliminados vai ser a natureza e a concentração dos antígenos próprios na medula óssea e a afinidade de receptores da célula B para o antígeno, podendo ser induzida apoptose, anergia ou edição do receptor após reconhecer o antígeno e responder. E a tolerância periférica dos linfócitos B acontece com os linfócitos já maduros e nos linfonodes secundários.
Os linfócitos B, após reconhecer o antígeno próprio, serão inativados por deleção clonal ou energia clonal. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou do segundo período de odonto e eu vou falar um pouco hoje, junto com a Maria Fernanda, sobre imunodeficiência. A imunodeficiência é uma desordem do sistema imunológico que predispõe o organismo a infecções com maior frequência, cada vez mais graves e duradouras. Elas podem ser diagnosticadas através de exames de sangue, através do teste cutâneo, que é o teste de sensibilidade, da biópsia, que ajuda a confirmar as alterações nos tecidos e estabelecer o grau através da coleta do material. Pode ser também através da triagem, que é um teste que determina o grau da doença, dividindo em 4 cores. E além disso, os médicos suspeitam da imunodeficiência e diagnosticam quando a pessoa apresenta muitas infecções, como sinusite, bronquite, ou elas não respondem ao tratamento, podendo ser também diagnosticado através de familiares que apresentam infecções graves e frequentes. Oi, gente, eu sou a Maria Fernanda, do segundo período, e eu vou falar um pouco sobre as curiosidades das imunodeficiências. Elas podem ter causas, normalmente com o uso de um fármaco ou uma doença grave, como câncer, ou até mesmo podem ser hereditárias. Suas infecções são frequentes e atípicas e não são graves e longas. Elas podem também desenvolver uma doença autoimune ou um câncer. São os sintomas que a Bárbara, que é minha dupla, vai citar depois, que levam o médico a suspeitar da imunodeficiência. Os antimicrobianos são prescritos para prevenir e tratar essas infecções. E também a imunoglobina em caso de deficiência de anticorpos ou não funcionamento dos mesmos. Se ela é muito grave, a doença, pode-se optar também por um transplante. Outro fator é que cerca de 25% das pessoas com imunodeficiência também possuem uma doença autoimune, que essa se desenvolve antes da imunodeficiência causar sintomas. Algumas doenças que são advindas da imunodeficiência podem diminuir o tempo de vida das pessoas, e outras não. E outras ainda podem desaparecer com o tempo. Existem 2 tipos de imunodeficiência. A primária, que vai ocorrer com doenças presentes desde o nascimento, se manifestando na infância, e os distúrbios genéticos, que geralmente são hereditários. Elas são mais de 100 e são raras. Algumas doenças autoimunes primárias não são percebidas até a idade adulta. O outro tipo é a secundária, com doenças que aparecem depois e são causadas pelo uso de alguns fármacos ou por doenças como diabetes e HIV. E essas doenças são mais comuns que as primárias. As causas, primeiro da imunodeficiência primária, As suas doenças podem ser causadas por mutações, em um gene específico. E se o gene com a mutação estiver no cromossomo sexual X, a doença que vai resultar é chamada de doença ligada ao cromossomo X. E ela ocorre mais no sexo masculino, cerca de 60%. Essas doenças primárias que decorrem da imunodeficiência se classificam de acordo com a presença do sistema imunológico que foi afetada. Por exemplo, a imunidade humoral, que é a que envolve as células B, como linfócitos, um tipo de glóbulo branco que produz os anticorpos. Essa é a mais comum, então ela é a metade dessas doenças. A imunidade celular,
que envolve células T, também linfócitos. O tipo de glóbulo branco que identifica e mata células estranhas. Tem também a que envolve tanto humoral quanto a celular, envolvendo tanto células B quanto T. Fagócitos, que são células que ingerem e matam os micro-organismos, E proteínas do complemento, que auxiliam as células imunológicas a identificar corpos estranhos e bactérias e assim destruí-los. Já as causas das doenças secundárias decorrentes da imunodeficiência, elas podem ser um resultado de uma doença grave prolongada ou crônica e também séria, como diabetes, o câncer também, Além de resultarem de medicamentos e, em poucos casos, podem resultar da radioterapia. Nos casos como a diabetes, vai ocorrer porque os glóbulos brancos não vão estar funcionando bem por causa da alta concentração de glicose no sangue. Já com a HIV, que é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, vai levar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Essa é a doença mais grave, a AIDS, e frequente da imunodeficiência adquirida. Além disso, muitos tipos de câncer também podem causar a imunodeficiência, principalmente os que afetam a medula óssea, como leucemia e linfoma, porque impedem que a mesma produza leucócitos normais, que são partes do sistema imunológico. Tem também a desnutrição, com um ou mais, a desnutrição de um ou mais nutrientes, que vai afetar o sistema imunológico diretamente. Essas doenças ainda podem ocorrer em idosos e pessoas hospitalizadas. Os imunossupressores, eles são remédios que são usados para suprimir o sistema imunológico, como em caso de transplante, para evitar rejeição. Então, eles podem ser usados em pessoas com doenças autoimunes na tentativa de diminuir o ataque do corpo contra ele mesmo e também diminuir inflamações associadas a várias doenças. A quimioterapia e radioterapia também podem suprimir esse sistema imunológico, resultando em doenças decorrentes dessa imunodeficiência. Já a imunodeficiência em idosos, ela ocorre quando as pessoas envelhecem e o sistema imunológico vai ficando cada vez menos eficaz e produzindo menos células T, por exemplo. A desnutrição, que é comum em idosos, ela pode levar à falta de alguns nutrientes, como cálcio e zinco, que são importantíssimos para a imunidade. Além disso, algumas doenças também mais comuns em idosos, como diabetes, doenças renais crônicas, entre outras, podem comprometer também o sistema imunológico. E tudo isso pode levar a doenças resultantes da imunodeficiência, o que vai prejudicar a pessoa, Os sintomas da imunodeficiência são doenças crônicas que acometem o trato respiratório, como, por exemplo, dores de garganta, que podem virar pneumonias ou 2 ou mais pneumonias no ano. Além disso, pode ser também infecções nos olhos, na boca, como gengivite e aftas crônicas, e no trato digestivo. E em crianças pode apresentar como diarreia frequente. O tratamento contra as imunodeficiências pode ser realizado através de antibióticos administrados medicamente, fármacos antivirais ou a substituição de parte do sistema imune, como a terapia genética, que consiste na retirada de um gene ruim para colocar um bom.
ou até mesmo transplante de células-troncos e imunoglobinas. Na imunodeficiência, a gente pode ter também a prevenção contra a imunodeficiência secundária, que parte de causa de doenças adquiridas que acometem o nosso sistema imune. As doenças são HIV, diabetes, câncer e alguns hábitos. Contra o HIV, o uso de preservativos e evitar o contato com o sangue alheio. A diabetes, o controle dos níveis de glicose. O câncer, evitar ao máximo exposição solar sem proteção e radiações. E também evitar ingerir água e alimentos contaminados e evitar também pessoas infectadas. Oi, gente, meu nome é Rafaela e eu e a Vitória vamos falar sobre a autoimunidade. A autoimunidade é uma condição onde o sistema de defesa imunológico do indivíduo ele agride por engano estruturas do corpo. Hoje nós sabemos que algum grau de autoimunidade acontece na maioria de nós, mas sem que cause alguma doença. As doenças autoimunes, elas são doenças que ocorrem quando o sistema imunológico de defesa, ele perde a sua capacidade de reconhecer o que é original. Então ele leva à produção de anticorpos que, por engano, vão atacar e destruir as células e tecidos saudáveis do corpo. Nós trouxemos para vocês 2 exemplos de doenças autoimunes. A primeira é a tireoide de Hashimoto e a segunda é a diabetes do tipo 1. A tireoide de Hashimoto, o corpo ele passa a produzir anticorpos contra a própria glândula tireoide, destruindo e levando o paciente a desenvolver hipotireoidismo. Já na diabetes tipo 1, há uma produção inapropriada de anticorpos contra as células do pâncreas que produzem insulina, levando à sua destruição e ao aparecimento de diabetes. E o que causa essa autoimunidade? No caso das doenças autoimunes, o sistema imunológico ele não consegue distinguir os antigênios do tecido saudável do corpo e acaba atacando e destruindo as células normais do organismo. E essas doenças autoimunes elas ainda não são reconhecidas. E a teoria mais aceita é de que os fatores externos estejam envolvidos na ocorrência dessa condição, principalmente quando há predisposição genética e o uso de alguns medicamentos. Os órgãos ou tecidos normalmente afetados pelas doenças autoimunes são os vasos sanguíneos, as glândulas endócrinas, articulações, tecidos conjuntivos, glóbulos vermelhos, músculos e pele. Oi, meu nome é Vitória e eu vou dar continuidade no tema sobre a autoimunidade. Como já foi dito anteriormente, o sistema imunológico ele é responsável por encontrar e remover as bactérias, parasitas, toxinas, tudo que não pertence ao nosso corpo. E quando ele erroneamente começa, ao invés de atacar os antígenos, ataca o próprio corpo, significa que a pessoa desenvolveu uma doença autoimune. E os sintomas das doenças autoimunes vão depender de qual parte ou partes do corpo que o sistema imunológico registrou como uma ameaça e começou a atacar. Por exemplo, os sintomas da doença de Grave, que é uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide, são de perda de peso, incapacidade de tolerar calor, sudorese e batimentos cardíacos irregulares. A esclerodermia, que também é uma doença autoimune do tecido conjuntivo, possui sintomas de dor nas articulações, fraqueza muscular e uma aparência brilhante e firme na pele, e a maioria desses distúrbios mostra sinais de inflamação, anemia e febre leve. Essas condições de autoimunidade, elas podem causar uma variedade de problemas de saúde relacionados, como fadiga, disfunção endócrina, dificuldade digestiva e alterações da cor ou textura da pele. E a gravidade da doença autoimune também depende dos órgãos e dos tecidos que foram afetados. As glândulas endócrinas são as mais frequentemente afetadas, como a tireoide e o pâncreas. Componentes do sangue, como glóbulos vermelhos e plaquetas, também podem ser comprometidos, e articulações, tecidos conjuntivos, pele e músculo são outros alvos dessa doença. E as doenças autoimunes podem ser sistêmicas, como o lúpus, e graves,
quando atacam órgãos e estruturas nobres do corpo, como o sistema nervoso central, coração, pulmões e os vasos sanguíneos. E, infelizmente, não há como ter uma precisão nos sintomas de uma doença autoimune, porque muitas se assemelham com outras doenças. Ou então a mesma doença pode apresentar sintomas diferentes em duas pessoas, por isso o diagnóstico preciso pode levar em média cerca de 5 anos. O diagnóstico ele busca identificar o que causou essa atividade do sistema imunológico, e os distúrbios autoimunes geralmente são diagnosticados depois de uma série de exames de sangue, e um dos testes feitos é o chamado taxa de sedimentação de eritrócitos para ver quanto de inflamação que está no corpo. A quantidade normal para um adulto é entre 15 e 30 milímetros por hora, e uma taxa superior a essa já pode ser um sinal de distúrbio autoimune. Outro exame de sangue que pode ser feito é para verificar se há ou não proteína C reativa no sangue. Essa proteína ela é produzida no fígado quando há níveis muito altos de inflamação no corpo. Daí o sangue é coletado, ele é misturado com um antissoro que é reativo à proteína, e se o teste der positivo é provável que a pessoa tenha uma doença autoimune. O tratamento para as doenças autoimunes ele varia de caso para caso. E o principal objetivo do tratamento é aliviar os sintomas, preservar a função do órgão e tentar minimizar os danos causados no corpo. As pessoas que suspeitam que pode ter essa condição, elas devem falar com seu médico para iniciar o teste de tratamento o mais rápido possível. E geralmente, quem possui doença autoimune precisa de tratamento médico para a vida toda e muitas vezes de uma equipe de médicos que possa fornecer apoio de vários ângulos diferentes de abordagem. Os pacientes eles recebem drogas imunossupressoras que vão reduzir a atividade do sistema imunológico de modo que ele pare de causar danos adicionais ao corpo. E os medicamentos de apoio, como os hormônios, podem ser usados para compensar os danos que foram causados pelo sistema imunológico. E o paciente também ele pode precisar se envolver em fisioterapia ou modificar sua dieta e estilo de vida para lidar com as alterações que foram causadas pela doença autoimune. Porém, os medicamentos que são usados para fazer esse controle, eles podem ter sérios efeitos colaterais. E muitos pacientes sofrem com a necessidade de consumir drogas muito caras e intensas durante a vida toda para poder manter essa doença sob controle.